Aí, Du, tu viu que vai lançar o Xiaomi Mi Mix 3, vai ter 10 GB de RAM? Bota fé, cara. Se tu já parou pra pensar que tudo isso surgiu por causa da guerra? Na Segunda Guerra, com o desenvolvimento do ENIAC para cálculos balísticos, que surgiu os primeiros computadores. Daí uma RAM de 1 megabyte tinha mais ou menos o tamanho de uma mulher de estatura média, cara. Tipo, era gigante o negócio. As mulheres que cuidavam desse sistema tinham, no caso o sistema tinha um problema que era de aquecer muito. Então eles atraíam insetos. E sempre que isso acontecia, chamavam de bugs. Foi daí que surgiu aquela ideia de tipo, bugou o PC, tá ligado? Ah, então é por isso. É verdade, faz sentido, cara. Faz sentido. Só que hoje essa evolução tá cada vez mais rápido, né? Sim. E eu em si não sei a diferença da DR2 em diante ali. Cara, da DDR2 para DDR3 tem uma diferença muito significativa. Ele reduziu o custo de energia, a velocidade de transferência dobrou. Isso também segue para DDR4 e para DDR5 que ainda não lançou, né? Toda vez que sobe um número, normalmente dobra a velocidade de transferência e reduz bastante o consumo de energia. Isso é muito bom, tipo, para servidores que tem muitos computadores com muita RAM. Isso vai reduzir muito o consumo de energia de um servidor, por exemplo. Sim. Isso é muito bom. Mas no meio ambiente. Isso, com certeza. Também tem outro tipo de memória que é mais focada para jogos e vídeos, assim, que é GDDR5. Ela é baseada na DDR3, que é uma memória um pouco antiga, assim, posso dizer, né? Mas ela é mais utilizada para vídeos e tudo mais. Então, e as DDR4, o que tem pra me dizer nela? Estou pensando em botar no PC. DDR4 é a que mais está sendo usada, assim, normalmente, né? O Gurizada tá mais comprando DDR4, até porque DDR5 ainda não lançou, né? Tem previsão para lançar em 2020. Mas em relação ao DDR3, se tu tiver que escolher entre uma das duas, DDR4 dobrou a taxa de transferência e ela funciona entre 800 e 3.200 MHz e também reduziu bastante o custo de energia, né? Quanto precisa de energia para funcionar. Também tava vendo de montar um PC, cara, e eu tava em dúvida de pegar um HD e um SSD, e eu ainda não sei a diferença do HD e do SSD. Tipo, eu não sei o que é o SSD pra eu saber o que comprar. Sabe me responder? Cara, o SSD, assim, ele é da sigla Solid State Drive, ou seja, unidade de estado sólido. Nada mais nada menos do que uma unidade de armazenamento, diferente dos HDs por não possuir discos magnéticos, não possui partes móveis. E ele é muito mais rápido porque ele usa memória flash. É mesmo usado em pendrive, só que com uma interface muito mais rápida, né? Massa. Só que eu acho que não adianta nada ter toda essa evolução se não ter tipo, algo que gerencia melhor isso. Eu acho que é por isso que tem várias empresas investindo na BIOS. Porque a BIOS sempre foi um negócio mais bruto, assim, mais pro técnico mexer. Daí quando o usuário leigo ia mexer, ia querer configurar as fãs do PC e tal, fazia merda, colocava a placa, queimava tudo. E agora eles estão vindo com uma interface mais bonita, assim, mais legível, mais acessível, para deixar com que todo mundo tenha um acesso mais rápido, prático e para com esses bugs que tá acontecendo. Mano, foi mal, te cortei. Tu não falou das vantagens e desvantagens do SSD. Bom, as vantagens é que o SSD, por não possuir partes móveis, ele aguenta muito, ele é muito mais resistente do que um HD. Porque o HD, por ele ser partes móveis, como ele é discos magnéticos, se você tem um HD ligado, você mexer ele, por exemplo, no seu notebook, você vai levar ele para lá e para cá, ele já pode riscar, já pode estragar o HD, você pode perder tudo. Com o SSD não, o SSD ele pode cair no chão e vai continuar funcionando, porque ele usa memória flash. Além disso, se você tem um notebook, ele possui um gasto de energia muito menor e é muito mais durável, né? Bom, e como desvantagem, nós podemos citar o alto custo, que ainda é muito caro, e também dizem que os SSDs possuem uma vida útil muito limitada, mas isso eu acho que é meio mito, assim, porque pesquisas realizadas mostraram que com SSDs bons, assim, né? Qualidade superior. Isso, de boa qualidade, você pode gravar 256 GB de dados por dia, que ele ainda vai durar 22 anos. Vou estar quase morrendo já. Cara, você tinha falado de memória flash. Eu ainda não entendi o que é memória flash também. Então eu vou chamar um amigo ali, e agora você vai vir aqui e vai explicar pra gente o que é memória flash, beleza? Muito bom. Beleza, vou pegar e chamar ele ali. Opa, tudo bom? Chega o cara aí vai explicar sobre memória flash pra gente, então. Tá, na minha opinião, a memória flash seria o futuro da tecnologia em questão de armazenamento de arquivos. Ela é uma memória não volátil, ela é resistente, pequena
e não faz barulho, o que é bem diferente de um HD convencional. Acho que isso aí todas as coisas vai rolar, deixa eu dar uma opinião. Uau, isso aí é interessante. Em quais formatos a gente encontra o SSD, Patrick? O SSD, assim, a gente pode encontrar ele no formato de 2,5 polegadas, que é o tamanho de um HD de notebook, pequenininho, né? Então pode trocar do teu notebook sem problemas. Nós também temos o formato M-SATA, que ele já é com uma plaquinha assim, né? Você encaixa lá numa porta específica, ele ocupa muito menos espaço, mas não é muito encontrado esse. O M2, o formato M2 é mais encontrado, e as novas placas-mães, a maioria vem com isso, os novos notebooks vêm com essa entrada, e ela possui assim, ela proporciona que você use em um notebook um SSD e um HD ao mesmo tempo. Assim você pode ter os seus programas principais, o seu sistema no seu SSD e deixar o resto dos dados para o HD, que é muito interessante. No formato M2 nós temos duas interfaces, então a interface SATA e a interface NVMe. Também podemos encontrar os SSDs PCI Express, que você vai colocar ele na sua porta PCI Express do seu computador. Que elas vão ficar ali logo abaixo da sua placa de vídeo, né? E também elas são muito mais rápidas do que as outras, porque a interface PCI Express ela é bem melhor do que a SATA. Também a Intel desenvolveu agora um SSD em formato de régua para ser usado em servidores, que pode chegar a 13.000 megabytes por segundo de leitura. O que são taxas muito, muito boas assim, e que para servidores que demandam um alto fluxo de informações é algo extremamente revolucionário. A memória Optane é um periférico criado pela Intel para aumentar a rapidez de algumas ações no computador, tanto que ser utilizada com um HD comum pode trazer um desempenho parecido a de um SSD. Essa é a proposta da Intel, ajudar usuários que queiram acelerar o carregamento de seu programa e jogos que já tem um HD comum, só que não querem investir adicionar um SSD ainda. E como é seu funcionamento? Ela funciona parecido com uma memória DDR. A única diferença é que ela guarda informações e programas dos jogos que o usuário usa com mais frequência, para que na próxima utilização dessa aplicação ela encurte o caminho dos dados e não precise buscar todos os dados no HD. Lembrando que ela tem seus limites, ela não guarda todas as informações nela, ela guarda informações chaves, e também quando ela vê que o usuário não utiliza muito um programa, ela exclui as informações para dar espaço para outros programas e jogos que a pessoa usa com mais frequência. Só que essa função de exclusão fica só por parte da memória Optane. O usuário não tem como escolher o que as informações que quer excluir que ficam salvas na memória Optane. Mas resumindo, ela trabalha como um cachê de HD adicional. Algumas observações. Observações número 1. Ela só funciona em HD primário. Se o usuário tem um HD secundário com um monte de jogos ou programas e ele quer comprar a memória Optane para esse fim, para ajudar na aceleração do HD secundário, isso não é possível porque a memória Optane ela só trabalha no HD primário onde o sistema operacional é instalado. Observação número 2. Se a pessoa já tiver um SSD, não é recomendado que compre a memória Optane, pois a diferença de carregamento quase não é notada. Se tu usar a memória Optane com SSD e só o SSD não muda muita coisa. Terceira observação, não existe diferença entre as duas versões da memória Optane, que no caso seria 12 e 16 GB. A única diferença é que no caso uma tem mais quantidade de informações que podem ser guardadas.
Esse novo periférico substituirá o uso dos SSD? Futuramente, sim, segundo o que a Intel diz. Mas como uma tecnologia nova e que tem um custo ainda muito elevado, aqui no Brasil muita gente prefere ainda adicionar um SSD nos computadores do que adicionar seu periférico, já que não são todas as placas-mães que são compatíveis ainda e ela é compatível ainda apenas com processadores da Intel de 7ª geração. Então, por que alguém escolheria um SSHD ao invés de um SSD? Bom, um SSHD ele tem uma proposta muito interessante. Como seu nome sugere, tentar unir as vantagens dos HDs, que é um custo menor por gigabyte, com a velocidade dos SSDs, já que ele traz as duas tecnologias integradas em um só produto. Ele é basicamente um HD comum de 5.400 rotações por minuto, por exemplo, com um pequeno SSHD que funciona como uma espécie de memória cachê. Pode não parecer à primeira vista, mas essa memória cachê ela faz bastante diferença na prática. Conforme o comportamento do sistema, o SSHD aloca os dados mais frequentes acessados no SSD, permitindo assim uma leitura muito mais veloz dessas informações. Por exemplo, os dados do carregamento dos sistemas eles serão acessados toda vez que o usuário ligar a máquina. Então é melhor que eles fiquem posicionados nessa memória cachê, assim como os dados mais acessados de qualquer programa durante o uso, como os jogos. Mas SSHD, por não unir completamente as duas tecnologias de um HD ou de um SSD, ele acaba se tornando uma opção muito útil para quem busca uma boa velocidade, mas também não quer sair tanto do orçamento e também quer ter uma boa capacidade de armazenamento. Mas em contrapartida, o HD ele tem diversas desvantagens, porque ele ainda é uma peça um tanto quanto obsoleta dentro do computador, visto que ele ainda utiliza de processos mecânicos e não processos eletrônicos, como um SSD, por exemplo. Isso faz com que ele se torne bem mais frágil. Ele também não é um dispositivo silencioso e ele pode ser danificado com muita facilidade, visto que ele ainda utiliza do cabeçote para gravar as informações. Ele possui uma maior temperatura quando ele está acoplado, acaba esquentando muito mais com o SSD. E ele também acaba consumindo mais energia. Os dados.